Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao Tarobá Rural deste fim de semana que está no ar a partir de agora com muitas notícias para você. Algumas delas bem boas e tranquilas, outras mais preocupantes, como essa, por exemplo, que a gente vai falar daqui a pouco. 2 casos de gripe aviária foram registrados no Brasil. São em animais silvestres, mas mesmo assim preocupam e as autoridades pedem aí o reforço nos cuidados. O Ministério da Agricultura divulgou a abertura de mais 2 mercados para o agro brasileiro. Pulverização aérea, Sindag afirma que método é seguro. Levantamento da Embrapa Gado de Leite fala que o preço ao produtor subiu em 3,1% no mês de março. E vamos conhecer a sucessão rural na família Fávero. O amor pela agricultura é passado de geração em geração. Mais detalhes a partir de agora no Tarobá Rural que está no ar. Nós abrimos o Tarobá Rural de hoje falando sobre a preocupação com os 2 casos de gripe aviária que foram registrados aqui no país. Nenhuma novidade, né? Porque, na verdade, isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Falando com técnicos especialistas do assunto, era muito provável que isso fosse acontecer. O que temos realmente é que evitar ao máximo que isso aconteça agora em granjas comerciais, né? Dentro de aviários. Porque esses 2 casos que foram registrados foram em animais silvestres, em animais que não são dentro dos aviários. Então, essa preocupação, digamos, ela é um pouco menor. É muito mais grave se acontecer dentro de alguma granja. Só que, se Deus quiser, isso não vai acontecer. Porque é importante reiterar a situação de cuidado com as granjas. Não deixar ninguém estranho entrar. Menos gente possível circulando na área da propriedade rural também é importante. Quem precisar entrar, fazer todos os cuidados de higienização, todos os protocolos que as empresas, os frigoríficos, as integradoras já têm. Mas é importante seguir e reforçar cada vez mais. Importante lembrar que a BPA, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal, já anunciou que não há perigo algum de consumir carne de frango, por conta desses 2 casos que foram registrados em animais silvestres, em pato, não é em frango, não é a carne que a gente come. Então, não há essa preocupação. Pode continuar consumindo tranquilamente. E eu conversei essa semana com o secretário de Agricultura do Estado do Paraná, Norberto Ortigara, e ele reforçou que essa situação que acontece isoladamente lá no Tocantins também não deve atingir o nosso estado. Aliás, foi no Espírito Santo, não no Tocantins, foi no Espírito Santo. Isso não deve atingir e nem derrubar o status de sanitário aqui no Paraná, que é muito forte, inclusive. Exportamos para dezenas de países e desde o fim do ano passado, segundo o secretário, quando foram registrados casos de gripe aviária em países próximos ao Brasil, já houve essa intensificação das medidas de segurança no país. Nós falamos aqui por diversas vezes de eventos, de reuniões, treinamentos que a ADAPAR, o Estado do Paraná, os municípios e também as cooperativas integradoras têm feito para técnicos e principalmente para os produtores rurais. Então agora é só continuar, que vai dar tudo certo, se Deus quiser. E ainda falando em frango, eu trago agora a notícia para você dizendo que o Brasil tem aumentado as exportações. Por quê? Porque o nosso produto é seguro. Veja na reportagem. O Dia Mundial do Frango foi estabelecido pelo Conselho Mundial da Avicultura para exaltar as conquistas do setor internacional. Uma forma de divulgar a qualidade da produção e incentivar o consumo desta importante proteína animal. O Brasil é um dos grandes produtores globais da carne de frango. Em 2022, foram mais de 4 milhões de toneladas exportadas para mais de 150 países. O Brasil é o principal exportador dessa proteína, isso muito nos orgulha, o fato de sermos o primeiro exportador mundial de carne de frango. Exportamos no ano passado 4,8 milhões, mas mais do que isso, o frango é muito consumido aqui no nosso país. O Brasil é um dos países que mais consome frango per capita no mundo. No ano passado, nós consumimos, cada brasileiro, em média, 45,2 quilos de frango, que torna o Brasil, então, um dos principais consumidores per capita no mundo de frango. E a gente vem aumentando esse consumo. Se a gente olhar há 15 anos atrás, esse consumo era lá 25, 30 quilos, e hoje a gente já está num patamar bastante elevado. Carne de frango, uma carne saborosa, uma carne saudável, uma carne acessível à população e que se tornou, caiu no gosto de todas as pessoas. 96% das residências no Brasil consomem
a carne de frango, então uma carne que está praticamente em todos os lares do brasileiro. Isso é motivo de muito orgulho para nós, o fato de nós estarmos presentes no dia a dia dos brasileiros, nos restaurantes, nas casas. Tudo isso faz com que a gente tenha uma responsabilidade muito grande com essa cadeia que gera mais de 4 milhões de empregos entre diretos e indiretos, mais de 500 trabalhos diretos que a gente tem na nossa cadeia produtiva, 100 mil produtores integrados, enfim, uma cadeia que dá orgulho para o Brasil, especialmente no nosso interior, que é onde a gente sente eventualmente às vezes falta de emprego, de renda, um setor que no ano passado gerou 9,8 bilhões de dólares em receitas cambiais para o nosso país. Então tudo isso faz com que a gente tenha aí que comemorar mesmo esse Dia Mundial do Frango, um dia instituído pelo Conselho Internacional de Avicultura, e a gente aqui como Brasil tem uma responsabilidade com o Brasil e com o mundo quando a gente fala da produção dessa proteína tão saudável e versátil como é a carne de frango. A arroba do boi gordo fechou a semana em Cascavel em R$ 255, em Campo Mourão R$ 260 e em Francisco Beltrão R$ 270. O quilo do porco fechou a semana em Pato Branco em R$ 5,30 o quilo, em Umuarama em R$ 6,40, em Guarapuava também R$ 6,40. O frango em Cascavel ficou em R$ 4,64, em Jacarezinho, R$ 4,90, em Umuarama, R$ 4,72. Que delícia falar logo no domingo de manhã para você dos produtos da Cevale, que tem qualidade, sabor e aquele frescor. Sim, porque ele tem todo o cuidado que é feito por parte do produtor integrador lá no campo, depois passa pela indústria da forma mais rápida possível para garantir essa qualidade para você e esse frescor. Depois vai para o supermercado, você põe no carrinho e leva para casa e já prepara para sua família. Produtos da Cevale, tem frango de diversos tipos, cortes diferenciados para você, aqueles bem práticos também para preparar aí para sua criançada. E tem também a tilápia, que é uma delícia, a posta e também o filé. Eu lá em casa só consumo produtos da Cevale, porque eu conheço a procedência, então eu garanto para você também. Vamos fazer uma pausa agora no programa, daqui a pouco tem a previsão do tempo. Os produtores estão preocupados, hein? Já começa a preocupação com a escassez de chuva. De novo, meu Deus do céu, o produtor rural não tem um dia de paz? Ou é muita chuva, ou é muito sol, ou é muito calor, ou é frio. Daqui a pouco a gente volta com a previsão do tempo. Estamos de volta com o Tarauba Rural. Eu e meu amiguinho aqui, ó. Bonequinho. Não parece? Um agricultorzinho? Deixa ele aqui, meu companheiro. Vou falar para vocês agora, nessa sequência do programa, sobre os lácteos, os produtos à base de leite, que estão custando mais caro nos últimos 12 meses, para os consumidores principalmente. O preço do leite ao produtor subiu 3% em março, repercutindo a entre-safra e estoques industriais baixos. O preço médio nacional ficou em R$ 2,81 por litro, acumulando alta de quase 16% nos últimos 12 meses. No varejo, o preço da cesta de lácteos variou 3% em abril. Em 12 meses, o aumento atingiu 14,5%, muito superior à inflação geral, que foi de 4%. As importações brasileiras foram de 141 milhões de litros de leite em abril, um aumento de 238% em relação ao mesmo mês do ano passado. Já as exportações sofreram queda de 74%. O volume embarcado no último mês foi de quase 6 milhões de litros. Nos 4 primeiros meses deste ano, o déficit na balança comercial de lácteos foi de 301 milhões de dólares. É hora da previsão do tempo para o Paraná, começando por Cascavel, onde hoje o céu deve ficar nublado e com possibilidade de pancadas de chuva durante todo o dia. Amanhã também, um pouco menos a previsão, chuvas mais isoladas, mas sim, ainda tem previsão para pancadas. Na terça-feira também, cada vez menos. E aí, quarta-feira, o sol deve brilhar forte, assim como no restante da semana. Temperatura hoje mínima de 15 graus em Cascavel, máxima de 20. No decorrer da semana vai se elevando um pouco a máxima entre 23 e 24 graus. Na região de Palotina, hoje, amanhã e terça também tem possibilidade de pancadas de chuva.
Temperatura mínima na casa dos 17 graus hoje, máxima de 23. No decorrer da semana, máxima de 26 graus. Em Paranavaí, mais calor e não deve chover por lá, na região noroeste do estado. Sol brilhando forte durante toda a semana. Temperaturas variando entre a mínima de 14 e máxima de 29 graus. Em Guarapuava, hoje mínima de 10 e máxima de 23 graus. E a máxima deve permanecer assim durante esta semana. Chuva pode ter entre hoje e amanhã. Já terça e quarta-feira, não tem mais previsão de pancadas de chuva na região centro-sul do estado. E o agro brasileiro começou a exportar para mais 2 países recentemente a abertura de novos mercados. O Egito autorizou a importação de gelatina e colágeno produzidos no Brasil, enquanto a Índia passa a permitir a importação de refresco de açaí. De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, poderão ser vendidas ao exterior gelatinas e o colágeno de qualquer estabelecimento sob CIF, o Serviço de Inspeção Federal, que cumpram critérios sanitários e que esteja acreditado pela empresa Izeg Halal. Já no caso do refresco de açaí, que a partir de agora tem abertura para o mercado indiano, deverá ser comercializado em caixa e não refrigerado. Desde o início de 2023, o Ministério da Agricultura já contabiliza a conquista de 20 mercados para o agro brasileiro. Na semana passada, a gente trouxe aqui uma reportagem falando sobre a importância da pulverização com o uso de aeronaves, a pulverização agrícola. E aí, essa semana, coincidentemente, teve uma reunião lá em Brasília, onde técnicos especialistas debateram esse assunto e falaram sobre a importância e também sobre a segurança de fazer a pulverização utilizando os aviões. O diretor do SINDAG, Gabriel Colli, falou na Comissão de Direitos Humanos sobre a legislação existente sobre a atividade e suas tecnologias. A aviação é o único segmento para o trato de lavouras com regulamentação específica. O setor é composto em sua maioria por pequenas e médias empresas, que somam quase 5.000 pessoas. Entre todas as suas funções, na maior parte delas, profissionais com capacitação técnica. Talvez as pessoas não saibam de tudo que é aplicado nesse país, seja químico ou biológico, só não chega a 10% que é aplicado com avião. Então a gente está debatendo uma parcela muito pequena. Talvez tem mais pessoas que devem fazer parte desse debate aqui, mais entidades, fabricantes, indústria, que tem que fazer parte desse debate aqui. Todos nós defendemos, sim, um ambiente melhor, com responsabilidade. Foi falado agora aqui em alternativas, a gente também está buscando alternativas e todo mundo está buscando trabalhar. A gente não pode generalizar as coisas, isso nos deixa um pouco decepcionados e até nos causa falta de respeito quando as pessoas falam, bom, a aviação agrícola contamina, a aviação agrícola pulveriza. Bom, se alguém fez isso, esse alguém tem que ser punido. Atrás dessas empresas que muitas vezes as pessoas falam aí, tem pessoas trabalhando, estão sustentando suas famílias. Em alguns casos é a única forma de aplicação, né, as culturas mais altas, aí que depende ao estágio da cana, eucalipto, café, milho, etc. A cultura, né, o arroz no Rio Grande do Sul é um exemplo, né, que usa muito a aviação agrícola pela sua forma de produção. A qualidade da aplicação a gente vem evoluindo, né, porque o Brasil ele é um celeiro de bons pesquisadores. A gente vê nos últimos 50 anos como a nossa agricultura evoluiu. Isso deve-se muito à pesquisa. Deve-se ao investimento, à pesquisa, à melhoria, às boas práticas. A aviação agrícola vem junto, vem nessa carona, tem muito para melhorar, não tem nenhuma dúvida disso, mas ela já melhorou bastante, já tem hoje uma segurança muito maior da aplicação. A soja fechou a semana em Cascavel e Toledo em R$ 123 a saca. Em Pato Branco, no sudoeste do estado, em R$ 125. O milho fechou a semana em Cascavel em R$ 45. Em Pato Branco, R$ 47,80. E no noroeste do estado, em R$ 45. O trigo fechou a semana em Cascavel e Toledo em R$ 66. Em Francisco Beltrão, R$ 67. Fazer uma pausa e tomar um café, um chimarrão. Daqui a pouco a gente volta com o Tarobá Rural para falar para você sobre sucessão familiar. Um tema importantíssimo, extremamente atual e que nós vamos debater daqui a pouco, depois do intervalo. Não sai daí, a gente volta já já.
Estamos de volta com o Tarobá Rural. Passaria o dia aqui facinho, nesse lugar agradável. Preparar um tererê, um chimarrão. Você não faria companhia para mim? Ah, com certeza, né? Então que tal você também preparar o seu chimarrão nessa manhã de domingo e aproveitar para tomar um mate com a sua família, com sua mãe, com seu pai, com seus filhos, chama a vizinhança e vamos todo mundo ser feliz tomando um chimarrão com a erva mate da Verdelândia. Porque daí sim você vai oferecer qualidade, sabor, você vai oferecer prazer para as pessoas que estão tomando chimarrão junto com você. E o tererê também. Tanto o chimarrão quanto o tererê, se for da Verdelândia, é só você escolher o tipo, o sabor, porque do resto é tudo bom, é com qualidade excelente. Então, vai no supermercado e leve Verdelândia para sua casa, eu garanto, eu conheço e só entra na minha casa Verdelândia. É hora do nosso quadro Apoio ao Produtor, direto do Sindicato Rural Patronal de Cascavel. Sempre informações relevantes para você, família rural. Essa semana fizemos o lançamento da criação de mais 3 comissões dentro do Sindicato Rural. Extremamente importante para um momento especial que o produtor está passando, onde as demandas que nós temos são um pouco diferentes. Nós temos que investir nas oportunidades, para criar oportunidades também para o setor rural, para que ele não perca a modernidade, para que ele não perca a oportunidade do momento, para que ele possa realmente acompanhar tudo isso. Por isso, nós estamos criando 3 novas comissões dentro do Sindicato Rural. Faço questão de convidar vocês também para que vocês conheçam isso, para que vocês possam participar conosco e possam vir somar para que a gente possa ter um resultado ainda melhor daquilo que nós estamos pretendendo. Por exemplo, nós estamos criando a Comissão de Tecnologia e Inovação. Hoje, dentro da agropecuária, é extremamente importante isso, e nós estamos colocando jovens para que realmente eles possam. Jovens que já estão assumindo as propriedades, fazendo aí, vamos dizer, a parte do herdeiro, entrando e se aproximando dentro da casa, da produção, enfim, fazendo a sucessão familiar por iniciar, e é um jovem que traz a tecnologia, a inovação, para que coloque a propriedade dentro do momento atual. A segunda é a criação da Comissão de Turismo. O turismo que hoje faz com que nós tenhamos mais uma oportunidade no campo, onde qualquer propriedade, seja ela qual a sua expertise, possa entrar também através do turismo rural, seja ou numa linha de visitação, seja na área cultural, seja na área de turismo, de aventura, seja ele onde for, também tem a oportunidade criando para o produtor essa necessidade. E a terceira, que é o núcleo jovem, o grupo jovem, para que realmente todos os filhos de produtores, todos os nossos filhos, possam vir para a entidade, sejam sensibilizados, vejam todas as oportunidades que o agro pode criar para os nossos filhos. A oportunidade que o agro pode criar para a atividade futura deles, para uma agricultura moderna. Não interessa o tamanho da propriedade. Não interessa o tamanho da propriedade. Hoje, com tudo, com tecnologia, com inovação, o jovem sendo sensibilizado, levando o conhecimento, através do Senar, dando oportunidade, eles podem nos ajudar muito. E eles serão, com certeza, a nossa sucessão no campo. Por isso, contamos com vocês, usem, venham até nós, tragam demandas nesse sentido e aproveitem mais essas comissões. Um forte abraço. Dando sequência ao Tarobá Rural, vamos falar agora sobre um assunto muito importante que precisa ser tratado na sua casa. Quer ver só? Sucessão familiar. Ah, Sirley, não se preocupe, aqui na minha casa está tudo sob controle, eu sou o pai, a mãe, vou tocar isso aqui até morrer. E depois? Seus filhos vão saber como é que eles vão lidar com a propriedade se você não ajudar eles, não ensinar eles agora do que tem que ser feito aí, das diretrizes, da liderança, da gestão da propriedade? Isso é fundamental e todo dia é hora para você começar a falar sobre esse assunto. E é por isso que nós vamos trazer hoje aqui o exemplo da família Fávero, que já faz isso há algum tempo e tem tido excelentes resultados. A experiência mostra o caminho. A juventude segue os passos.
Seu Afonso trabalhou na roça a vida inteira. Hoje, aos 78 anos, tem o orgulho de ver o neto cuidar daquilo que conquistou. E ele foi aprendendo rápido? Foi rápido, né? Tem que aprender rápido, né? Tem jeito, moleque? Hã? Moleque leva jeito? Leva. Para entender melhor essa história, temos que voltar ao passado. Mateu nasceu na Espanha, durante o tempo que Edna, filha de seu Afonso e dona Lenir, morou na Europa. Quando Edna voltou para o Brasil, ele era apenas um garoto de 11 anos, sem nenhum contato com o campo. E a gente voltou aqui para o Brasil e compramos essa propriedade aqui de 5.000 metros. O que fazer com 5.000 metros? Construir uma mansão com piscina? Isso não vai sobreviver, ninguém vai sobreviver com isso, né? O que fazer? Aí uma das paixões foi o morango. A gente começou pelo morango faz uns 8 anos já. O Mateu foi crescendo aqui nesse meio, no meio da produção. Além da idade, foi aumentando também a paixão pela agricultura. Hoje, ele produz e vende com a mãe e já está se preparando, se capacitando para herdar os negócios da família. Eu, quando vim da Espanha ali com 11, 12 anos, eu era um garotinho de cidade, mal e mal sujava o pé, não sempre limpinha, né? Então, quando eu vim para cá e foi começado o ciclo da fruticultura, mudou praticamente minha vida, né? De cabeça para baixo, né? De uma pessoa que só via asfalto e casa e prédio, uma coisa que hoje, se fala em ir morar na cidade, já falo não quero nem saber. O jovem agricultor estudou no Colégio Agrícola de Toledo, virou técnico e agora está se formando engenheiro agrônomo. Das salas de aula, trouxe ideias para expandir os negócios da família. Além de morangos, ele e a mãe cultivam framboesa e outras frutas pequenas. Também criaram uma agroindústria para vender os produtos congelados. Mateu ainda divide o tempo cuidando das lavouras de soja e milho dos avós, como mostramos no início da reportagem. Desde pequeno ele começou a cuidar dos aviários, ir para as roças, olhar, né? Desde pequeno ele cuidava. Nós estava mais som, aí nós cuidava, daí ele ajudava, né? Estudava e ajudava, né? Ele estudou no colégio agrícola, depois foi para a faculdade, foi indo. A história da família Fávero é um exemplo do resgate dos valores do campo. Filhos de agricultores que antes buscavam a vida na cidade grande, hoje mantêm raízes na terra. Nós tivemos um período em que a agricultura e a pecuária não era tão valorizada como hoje. E também nós não tínhamos universidades aqui em Cascavel. Então isso daí fez com que muitos filhos saíssem daqui para estudar Curitiba e outras regiões e acabaram não voltando para cá. Então nós tivemos muitos produtores, muitos proprietários rurais que acabaram vendendo suas propriedades porque não tinham sucessor. Hoje, como existem diversas universidades, principalmente ligadas ao agronegócio, veterinária, zootecnia, agronomia e outras também, né, que ajudam na administração da atividade, isso fez com que os filhos vissem com uma outra forma as oportunidades que nós temos. Que eles vão tocando, não jogar fora, né? As coisas que os antigos fizeram. Segurar. O que você mais aprende olhando para a história dos seus avós? Eles contam a história que como era sofrido antigamente, né, sem uso de maquinário, sem novas técnicas, né? Mas o maior legado deles é sempre trabalhar, né? Nunca lograr ninguém, não precisa passar a perna em ninguém para poder crescer na vida, né? Honestamente, sempre dá para crescer, dá para viver bem. Para a mãe agricultora, que um dia sonhou em ter um filho médico, agora se orgulha em ter um companheiro de trabalho. Ele tem esse amor, eu sinto assim que ele tem orgulho de eu fazer o que eu faço, né? E sei que depois que eu for, eu sei que ele vai continuar e vai crescer muito mais. Eu tenho 2 pequenas também, que são apaixonadas também por isso, e eu vejo que vai em frente. Eu nunca forcei a nenhum filho meu a gostar do que eu gosto ou do que eu faço.
eu deixo que as coisas aconteçam naturalmente, não adianta jamais forçar. E isso é gratificante para mim. Que eu fiz sem intenção nenhuma, mas acabou sendo algo melhor do que eu imaginei. Vocês estão aí, né? Eu tô aí, mas também tô aqui. Aqui no Insta. O Insta é aqui no celular que a gente coordena o negócio. Então, vai lá. Cirlei_Bennett. De novo. Cirlei_Bennett. E me segue no Instagram, porque lá muitas novidades. Mas essa semana eu encontrei, sabe onde? Eu fui fazer um check-up de saúde. E daí eu fui lá no laboratório tirar sangue. E quem estava lá? A Vanessa. E a Vanessa disse que a mãe dela não perde um programa. Tá sempre ligada aqui na TV Tarobá, no Tarobá Rural. O nome da mãe dela é a Maria Nilza, do Reassentamento de São Francisco. Maria Nilza, um grande carinho, um grande abraço para você. Me segue no Insta também, que lá a gente pode conversar mais. E eu vou trazer muitas novidades aí nos próximos dias, que eu vou contar lá no Insta. Quem estiver lá vai saber primeiro, tá bom? Não perde. Cirlei_Bennett, vamos para lá todo mundo, a gente começa a conversar mais também a partir de agora, lá no nosso perfil. Beleza? Repostando fotos, vocês postando fotos nossas aqui do programa também, eu reposto tudinho e a gente se fala por lá. Pessoal, desejo a vocês uma excelente semana. Aliás, lá no Insta eu faço lives também. Hoje hoje à noite vai ter live. Vou conversar sobre um assunto bem legal e bem delicado. Quero você comigo na live desta noite. Um abraço, uma ótima semana. Deus abençoe você e toda a sua família. E não esquece, Deus na frente, em primeiro lugar. O restante você resolve aí, tenho certeza. Um abraço, gente. Ótima semana.